Fala pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês as rotinas que estão sendo desenvolvidas aqui por nós da RR Engenharia para facilitar o processo de detalhamento aqui dentro do Revit. Mais especificamente, eu vou mostrar para vocês aqui as rotinas para desenvolvimento de uma planta de locação, tá? Essas rotinas estão sendo desenvolvidas e vão ser inseridas no nosso treinamento de Revit estrutural, link aqui na descrição, agora em junho, na próxima atualização, beleza? Eu vou utilizar como exemplo aqui essa nossa casa de alto padrão aqui, que geralmente é a casa que nós utilizamos, né, o projeto que nós utilizamos aqui dentro do Revit para criar novas rotinas pela quantidade de elementos, tá? Então facilita bastante. Nós conseguimos fazer rotinas que acabam se adequando a projetos tanto mais complicados como mais simples. Então é bem interessante esse projeto. Vamos utilizar esse projeto, vocês estão vendo no 3D. Eu tenho aqui a minha planta de fundação, beleza? E a partir daqui eu vou iniciar o meu detalhamento. Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, o que é o Dynamo? O Dynamo é uma ferramenta de programação visual que está embutida dentro do Revit. Com algumas linhas de código, tanto textual como também visual, como eu acabei de falar, você consegue desenvolver rotinas que facilitam sua vida, seja na modelagem, seja no detalhamento, enfim. Tá? Neste caso aqui, nós desenvolvemos várias rotinas para estruturas, para facilitar o processo, né, de detalhamento dos nossos alunos e também para facilitar o processo de detalhamento dos projetos internos do nosso escritório. E, consequentemente, né, nós acabamos passando para vocês também. Então, vamos lá. Neste caso aqui, como eu falei, nós vamos desenvolver aqui o detalhamento dessa planta de locação, na verdade, dessa planta de fundação, né? Criar a planta de locação dessa planta de fundação. E para isso é muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer é dar play aqui nessa minha primeira rotina. O que ela vai fazer? Ela vai aplicar o modelo de vista correto, tá? Nós temos vários modelos de vista aqui previamente configurados no nosso template, que já pré-configuram as vistas, beleza? Inclusive aqui de planta de locação. E além disso, ele já vai organizar essa minha planta de locação aqui dentro do meu navegador de projetos aqui na parte de apresentação. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho várias configurações que eu posso fazer também em relação à face de vista, enfim. Neste caso em específico já está tudo configurado, beleza? Então basta eu executar. Feito isso, eu vou ter aqui minha planta de locação criada. E vocês vão ver que boa parte das configurações gráficas já estão feitas, beleza? Agora vamos para a segunda parte, que é a inserção automática dos meus eixos, onde eu vou inserir os eixos de forma automática. Mas antes de eu clicar aqui nessa rotina, primeiramente é importante que eu configure aqui o meu recorte da vista, beleza? Porque ele vai nortear a cabeça do meu corte e a cabeça do meu eixo e o final do meu eixo. Dessa forma, tá bem legal. Pronto. Agora sim, podemos iniciar aqui o lançamento dos meus eixos, né? Vocês vão entender isso direitinho quando eu começar a lançar os eixos. Vou clicar aqui na minha rotina para abrir ela, beleza? Da forma como está aqui, já está setado para os eixos na vertical. Vou começar primeiro com os eixos na vertical, depois com os eixos na horizontal. Tá? Vou selecionar aqui os pilares que eu quero colocar os eixos e vou selecionar o conjunto desses pilares. Nesse caso aqui, eu vou selecionar esse conjunto. Essa minha rotina vai selecionar o maior conjunto de pilares em um alinhamento, beleza? Neste caso aqui, se eu der play, executar aqui, ele vai selecionar aqui esse conjunto, onde tem esse pilar, este. Por quê? Porque é a maior quantidade em que ele vai conseguir passar o eixo exatamente no centroide do pilar, tá? E podemos continuar, bastando apenas selecionar aqui o alinhamento, beleza? Mesmo que você ache que, será que vai bater ou não vai em relação ao centroide do pilar? Selecione que a rotina vai fazer isso automaticamente para você, beleza? Vamos continuar. Este aqui. Vamos colocar aqui também. Beleza? Vamos colocar aqui. Selecionar. E vamos colocar neste último aqui. Por quê? Porque aqui, nesses dois, coincidentemente, nenhum desses pilares aqui está alinhado. Então, teoricamente, eu não conseguiria fazer por um conjunto. Mas não se preocupe. Por exemplo, se eu selecionar apenas um pilar aqui com a minha rotina e executar, ele vai aplicar o eixo tendo como base este único pilar. Beleza? Então eu posso fazer isso para cá e também para cá. Pronto, eixo inserido. O que não estiver dentro, né, entre os eixos, eu posso aplicar depois uma cota, enfim, para fazer com que se organize também, beleza? Agora vamos aplicar aqui na horizontal. Vou selecionar aqui os meus pilares na horizontal e vou aplicar. Executo este.
Como vocês podem ver, pessoal, é muito prático, sabe? Até porque ele faz essa triagem de forma automática. Teoricamente, se você fosse lançar isso aqui de forma manual, você teria que analisar qual é o conjunto de pilares que mais passa nos eixos, enfim. Então, é importante utilizar essa rotina porque facilita muito a sua vida nesse processo, beleza? Vou selecionar aqui, vou executar. E vamos continuar o processo até o fim. Confesso que essa rotina, quando eu desenvolvi, ela foi uma das rotinas mais trabalhosas, tá? Porque realmente é um processo um tanto quanto complicado você fazer o software entender este filtro, né? Mas acabou dando certo. Ó, nesse caso aqui, por que deu erro? Porque nenhum dos dois aqui passa no eixo. Então, eu na verdade nem preciso colocar um eixo aqui. Basta eu utilizar esse eixo aqui como referência. Tá? Então, vamos continuar. Selecionar. Mais uma vez aqui, neste caso, muito provavelmente não vai dar certo, né? Porque este alinhamento aqui não é o mesmo desse. Então, para não ficar uma distância muito grande entre eixos, eu posso selecionar apenas um pilar. No caso, vai ser esse aqui. Eu vou executar. Vamos continuar. Posso colocar aqui também. Esse aqui também é a mesma coisa. Ó, vou selecionar apenas o primeiro. E este aqui também, pessoal. Esse aqui, na verdade, vamos testar esses dois aqui. No olho eu não consigo identificar se eles estão no mesmo alinhamento, mas nós podemos inserir aqui a rotina que ela vai fazer essa análise para nós. Se ela der erro, é porque eles não estão no mesmo alinhamento. E eles não estão. Então, eu vou selecionar apenas aqui o primeiro. Seleciono o primeiro e executo. Pronto. Tenho aqui as minhas rotinas lançadas. Perdão, os meus eixos lançados com as minhas rotinas. Agora, pessoal, nós vamos cotar esses eixos, tá? Também é um processo que eu deveria fazer manual, enfim, mas nesse caso nós não vamos precisar fazer de forma manual. Mas antes, eu vou aqui ocultar essa minha região de recorte, porque eu não vou precisar mais dela. Agora vamos lá, vamos cotar os nossos eixos, bastando apenas dar um play aqui na minha rotina. E automaticamente ele já lançou aqui as minhas cotas. Então eu vou arrastar aqui, beleza? Para organizar na melhor posição possível. Pronto. Cotas inseridas. Como vocês podem ver, a minha ordem aqui dos eixos está com a nomenclatura errada, né? Em cima, nos dois lados estão com letras, as letras não seguem nenhuma ordem, então é importante que nós utilizemos alguma ferramenta para ordenar isso. Tem alguns plugins que faz isso, mas nós temos também aqui a nossa rotina que faz isso também de forma automática, bastando eu dar um play. E aí vocês vão ver que em cima nós vamos ter os nossos números e aqui na esquerda nós vamos ter aqui as nossas letras, tudo já ordenado. Vamos seguir. Essa quarta rotina aqui, ela ajuda a visualizar quais são os pilares que estão nos eixos. Ou seja, os pilares em que eu tenho tanto o meu eixo Y como o meu eixo X passando em seu centroide. E que é importante isso? Porque aí eu vou identificar, né, de forma mais fácil quais são os eixos que eu preciso fazer aquelas cotas internas, beleza? Então, vamos lá. Eu vou só clicar aqui nela. Aqui. Não, e vamos lá. Vou executar aqui a minha rotina. Como vocês podem ver, nós temos aqui a lista de pilares, tá? Que estão com o seu eixo bem definido em relação aqui aos meus grids. E nós temos também aqui os pilares, os que não estão pintados, que eu preciso lançar, né, as cotas internas. Vou voltar aqui e eu também tenho essa rotina de inserção das cotas internas. Bastando eu selecionar aqui ela, beleza? E aí agora basta eu ir até os pilares que não estão, né, no eixo, pelo menos um dos eixos, né? Não estão no centro de um dos eixos e aplicar essa rotina. Neste caso aqui, por exemplo, basta eu selecionar. No caso, eu seleciono o eixo X, o eixo Y e o pilar. Não se preocupe se você, sem querer, selecionar uma cota ou selecionar as fundações, não se preocupe. Ele vai fazer essa análise, essa triagem para você, ele vai fazer esse filtro para você. Basta apenas eu executar. E agora, pessoal, basta fazer isso para todos os pilares. Seleciona tudo e executa. Se a rotina acusar algum erro, né, algum aviso, é porque ele está em pelo menos um eixo, no caso aqui, ele está no eixo X. Por isso ele fala, olha, eu consegui gerar do eixo Y, mas a do eixo X eu não precisei. Então, ele vai dar esse avisozinho aqui, você basta
e ignorar, tranquilo? E neste caso aqui, pessoal, como é um processo que eu vou ter que fazer em todos aqui, eu vou acelerar o vídeo, tá? Mas para não ficar monótono para vocês. Porém, esse processo aqui é muito rápido. Então, já que eu retorno. Pronto, pessoal, finalizamos aqui o lançamento de todos os nossos códigos internos e apesar de eu ter acelerado o vídeo, eu posso garantir para vocês que é muito rápido e muito mais prático do que fazer isso de forma manual, tá? Então, voltando aqui, podemos continuar. E nesse caso aqui, nós vamos inserir as tags dos meus elementos. Pessoal, eu sei que vocês podem pensar assim, não, cara, mas já temos aqui, né, a ferramenta de inserção de tags aqui automática. Pessoal, temos, porém, não dá para configurar da forma correta. Você não vai conseguir configurar, por exemplo, posição, onde essa tag vai ser lançada. Você não consegue definir direito o tipo de tag lançado, diferenciar, por exemplo. Aqui nós temos a fundação, e só que a minha stack também é uma fundação. Então ele vai lançar de forma bagunçada. Então o mais correto mesmo é fazer o quê? Utilizar a nossa rotina, beleza? Se eu der um play aqui na minha rotina, vocês vão ver que ele já vai lançar tudo de forma organizada, tá? E pronto. Temos todas as nossas tags lançadas. Óbvio que vou ter que fazer aqui uma organização, né, em relação ao posicionamento, por exemplo. Aqui ele ficou na frente das minhas cotas. Então, basta selecionar e arrastar para o lado aqui para organizar. Aí sim, você precisa fazer um processo um pouco manual, mas como ele já vem organizado, né, em relação ao posicionamento, ao seu posicionamento, a maioria das vezes, como vocês podem ver aqui, não vai ter problema, tá? Então, pode ficar tranquilo que você não vai ter tanto retrabalho, beleza? Aqui, por exemplo, é uma questão de configuração do tipo da tag, tá? Onde ele está tagueando aqui os meus dois stacks, mas basta selecionar um e apagar, enfim. Você pode me perguntar, Renan, mas ficou aqui vermelho, né, os pilares. Isso aqui é por conta daquela rotina que nós utilizamos para facilitar esse processo de visualização. Mas basta você selecionar um pilar, beleza? Selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Mais uma vez, botão direito, sobre o gráfico na vista, por elemento. E aí clicar aqui em reinicializar e dar um OK. Pronto, os pilares já estão todos OK. E pessoal, basicamente é isso, tá? Com essa rotina nós conseguimos fazer todo o processo de detalhamento das plantas de locação. Mais uma vez, todas essas rotinas e muito mais vão estar presentes lá no nosso treinamento de Revit estrutural. O link está aqui na descrição. Recomendo que você clique, dê uma olhadinha, se inscreva, faça parte dessa imensa comunidade, né? Somos mais de 10 mil alunos aí da RR Engenharia, só neste treinamento de Revit estrutural são mais de 3 mil projetistas já capacitados em elaborar um detalhamento muito acima da média. Então, recomendo que você vá lá e dê uma analisada, né? Veja se adequa ao seu fluxo de trabalho, converse conosco para nós fazermos entender melhor essa questão da utilização do Revit para projetos estruturais. Mas enfim, essas rotinas vão estar presentes no treinamento em junho, tá? Em junho teremos uma super atualização onde nós vamos automatizar boa parte dos processos, a maioria dos processos. Então, muito provavelmente, o treinamento vai sofrer um reajuste, né? Porque nós vamos automatizar mais coisas, então o processo vai ficar muito mais completo. Então, a chance de você ser aluno pelo preço atual é agora. Então, clique aqui no link da descrição. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever, tá? E, mais uma vez, fazer parte da imensa comunidade da RR Engenharia. Um forte abraço e até a próxima aula.